Esta é a segunda parte do meu vídeo sobre Levitas, a nova heresia. A nova heresia que surgiu na igreja. E eu tive muitas respostas ao primeiro vídeo que foi postado, e algumas pessoas então pediram que eu esclarecesse a diferença entre aqueles que são colocados para o governo da igreja e o povo. E eu quero esclarecer que existe uma diferença entre os dons do serviço, que estão nas Escrituras, e o chamado clero, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São dons ministeriais ou dons de serviços, mas em hipótese alguma formam um clero devido aos dons que receberam. Na Igreja do Novo Testamento, as pessoas recebiam e recebem, como até hoje, dons espirituais. 1 Coríntios 12, você tem os dons transcendentais do Espírito Santo vindo sobre as pessoas, não importando o grau cultural delas. Elas recebiam dons que as capacitavam a realizar a obra de Deus. E não eram necessariamente chamadas de pastores, nem de presbíteros ou de diáconos. Em 1 Coríntios 12, 28, nós temos uma relação que começa com profetas, aliás, com apóstolos, segundo lugar profetas, depois tem até o ministério de dom de maravilhas e dom de curas. E Efésios 4, 11, que fala que Deus deixou esses ministérios apostólicos de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre para equipar os santos para a obra de Deus. Então, clero e laicato, são ideias do Antigo Testamento, em que os sacerdotes eram consultados por pessoas a respeito da lei e do que fazer no seu dia a dia. Hoje temos a Sagrada Escritura, com os profetas, os evangelhos, as epístolas, que dão a direção correta para cada crente. Não existe razão de uma pessoa, de um crente, ter que consultar um profeta, consultar a profetisa fulana, como se as Escrituras não tivessem ali tudo o que ela precisa saber para direcionar a sua vida. O velho pregador metodista Stanley Jones, numa série de devocionais chamado Mastery, ele afirmou: a tentativa de se formar um clero em Atos 6 não teve aprovação do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos 6? Os apóstolos se viram assoberbados com tanta demanda, porque a igreja supria diariamente a alimentação de milhares de pessoas. Então eles decidiram que a congregação deveria escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo, fiéis, ali estão as características, e escolheram aquelas pessoas, enquanto eles se decidiram em ficar apenas orando e estudando. Não parece uma coisa espiritual? Parece muito espiritual, porque eles ficariam no seu gabinete, digamos assim, hoje, enquanto os demais irmãos fazem o trabalho. E Stanley Jones disse: diante de Deus, nenhum ser humano é maior ou menor que outro. E o maior dom de Deus, o Espírito Santo, foi dado a todas as pessoas, como pessoas, e não como alguém especial. Agora, pense comigo. Antes, as pessoas que eram presas na igreja do Novo Testamento eram os apóstolos. Está lá Atos 4, depois do grande milagre da cura do coxo na Porta Formosa, Pedro e João foram parar na cadeia. Aí você vê depois a prisão de todos os apóstolos em Atos capítulo 5, que também foram libertados miraculosamente. Aí depois, mais tarde, Atos 12, você tem a prisão de Pedro e a morte de Tiago. Agora, esses apóstolos, estudando e orando, trancados em seus gabinetes, não perturbaram mais as autoridades. Eles não eram mais incômodo para os sacerdotes da época e não eram incômodo para as autoridades. Por isso, Atos 8 começa assim:
Naquele dia houve uma grande perseguição por causa da morte de Estevão contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos. Esse exceto significa menos os apóstolos. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Quer dizer, todos os crentes tiveram que fugir de Jerusalém e foram para a Judéia e Samaria. E aí você lê mais adiante, em Atos capítulo 11, que alguns daqueles que foram expulsos foram parar em Antioquia. E lá em Antioquia eles começaram uma igreja gentílica entre pessoas não judias, pessoas que não eram judeus. E aí mais tarde os apóstolos mandam para lá Barnabé. Então, de onde procede a ideia de clero e laicato? Das tradições humanas. Por exemplo, os bispos de algumas denominações históricas, eu já estive com vários deles, que me levaram aos seus gabinetes e mostraram a sua genealogia até os dias de Pedro, até os dias de Tiago. Eles traçam até a igreja primitiva. Isso justificaria a sua posição eclesiástica. Eu não os condeno. Cada pessoa trabalha dentro da iluminação e da luz que tem do Espírito Santo. Parece-me que os nicolaítas, condenados por Jesus em Atos 2:6, diz que eu odeio os nicolaítas, que vocês também odeiam. E depois, no versículo 15 também, novamente a questão dos nicolaítas. A ideia de levitas que aparece hoje na igreja é fruto daquela experiência de Davi. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, lá em Atos capítulo 15 e Atos, aliás, 1 Crônicas capítulo 15 e 16, começa assim no capítulo 16, foi naquele dia que Davi estabeleceu a família de Asaf, depois a Jedutum, depois de Emã, para ficarem diante do tabernáculo. Mais tarde Salomão os usou no templo, aquelas famílias, para servirem ao Senhor com cânticos 24 horas por dia. Essa ordem é repetida em 1 Crônicas 25, depois em 2 Crônicas 5 e também no capítulo 7. Agora eu descobri que foram os profetas Gade e Natã, está lá em 2 Crônicas 29 e 25, nos dias do rei Ezequias, que está escrito também, no caso aqui foi Ezequias, pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Interessante, Natã e Gade eram os profetas de Deus que orientaram a Davi a fazer aqueles turnos de adoração. Davi deve ter aprendido com eles o segredo do louvor e adoração contínuos e estabeleceu para tanto uma ordem levítica, com adoradores que se revezavam às 24 horas em ações de graças a Deus nas dependências do novo templo. Agora, querer resgatar a ordem levítica tem implicações para a igreja, porque leva o povo de Deus de volta à velha aliança e estabelece que quem tem que fazer a obra é o clero. Deixemos claro que existe uma diferença entre o governo da igreja, que são pastores, diáconos, o nome que se quiser dar. Há uma diferença com o clero. Os que dirigem a igreja no conceito da palavra ministros do Novo Testamento são apenas servos e não homens autoritários que dão ordens. Não, todos nós trabalhamos juntos com o povo, realizando a obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deixe seu comentário, deixe a sua opinião e também deixe o seu curtir ou não curtir. E aperte ali o sininho, o YouTube pede isso, porque aí o YouTube manda direto para você as novas mensagens. Deus abençoe ricamente.